Após descobrir uma traição da esposa de maneira inesperada, um homem vê sua vida virar de cabeça para baixo. No entanto, em meio ao caos emocional e legal, ele encontra forças para recomeçar. Em um relato sincero e intenso, ele compartilha sua jornada de dor, superação e descobertas pessoais enquanto enfrenta o fim de um casamento que parecia perfeito. Uma história sobre perdas, limites e o poder de se reconstruir. Esposa infiel, deixei seu perfil do Tinder aberto em nosso iPad. Agora ela está sem teto e sozinha. Eu, há 31 anos, homem, e minha esposa, há 29 anos, mulher, estamos casados há 4 anos. Somos um casal jovem, mas, na maior parte do tempo, sempre senti que estávamos indo bem ao lidar com os altos e baixos do casamento. Sinto que as coisas ficam mais fáceis quanto mais tempo se passa e, em geral, via isso funcionando no nosso próprio relacionamento. Infelizmente, eu não poderia estar mais errado, pois descobri que minha esposa tem me traído, ou, pelo menos, tem a intenção de trair. Não sei há quanto tempo isso acontece, mas talvez isso nem importe. É algo que eu gostaria de saber apenas para entender completamente o tamanho da traição. Um contexto necessário, e não somos exatamente ricos. Também não somos pobres. Em alguns meses, temos dificuldades para juntar dinheiro para o aluguel ou para outras contas, mas felizmente isso não é comum. Estou me esforçando ao máximo para trabalhar e ganhar mais, mas, por enquanto, tem sido uma subida lenta. Como resultado da nossa situação financeira, não é muito sensato gastar com eletrônicos por toda a casa. Cada um tem seu celular. Ela fez questão de ter um iPhone. Não é o mais recente, porque eu bati o pé quanto a isso. Eu tenho um Android. No entanto, por motivos de trabalho e entretenimento, tomamos juntos a decisão de comprar um iPad. Comprei o iPad porque a tela maior me ajudava muito no meu antigo emprego. Agora que não trabalho mais lá, não uso tanto quanto antes, mas ainda é um dispositivo compartilhado. Ela sabe que é para os dois, especialmente porque fui eu quem pagou, por causa das minhas necessidades profissionais. Um dia eu estava doente em casa e pedi para ela me trazer o iPad, para que eu pudesse assistir a alguns vídeos no YouTube enquanto descansava. Você pensaria que eu não tinha nenhum direito sobre o aparelho, pelo jeito que ela reagiu. Ela ficou perguntando o que eu queria assistir, por que eu não podia ver no celular, por que não assistia na TV. Minha resposta era que eu queria me deitar do jeito mais confortável e aproveitar o que fosse assistir. No fim, fiquei irritado e disse que não importava o que eu fosse ver, só queria usar o iPad porque era a opção mais confortável. Ela foi até o quarto buscar e voltou uns 5 minutos depois, entregando o aparelho. Não foi nesse momento que descobri algo, mas quando tudo aconteceu de fato, não consegui deixar de lembrar de como ela agiu de forma estranha naquele dia. A confusão começou de verdade quando ela me disse que ia sair com as amigas numa sexta-noite. Ela se arrumou toda, mas sei que mulheres tendem a se vestir assim para sair com as amigas, então deixei, mesmo que parte de mim não fosse fã disso. Ela disse que estava atrasada e saiu apressada. Eu queria assistir a um novo vídeo do meu canal favorito no YouTube e ia ver pelo celular, tomando uma cerveja na varanda, mas resolvi que o iPad seria a melhor escolha. Tive que procurar bastante no nosso quarto, até que finalmente encontrei o aparelho no fundo de uma gaveta do criado mudo dela. Eu não fazia ideia de que aquela noite estava prestes a ser destruída. Quando desbloqueei o iPad, ele estava aberto no Tinder. Quase não conseguia acreditar no que via. Tentei pensar em todas as explicações possíveis. A primeira coisa que fiz foi checar o perfil, porque talvez ela estivesse fingindo ser outra pessoa para ajudar uma amiga ou fazer algo fraudulento. Honestamente, eu teria preferido isso à explicação mais óbvia, embora provavelmente ainda terminasse com ela. Mas era o perfil dela. Todas as fotos eram dela, e dizia no perfil que era solteira. Foi aí que percebi que não havia desculpa mirabolante, e ela era apenas infiel. E esse foi o jeito completamente aleatório que descobri tudo. Vasculhei as mensagens e acabei descobrindo que ela estava marcada para encontrar um cara chamado Jared naquela mesma noite. Todo o papo de noite das garotas era mentira. Havia mensagens com pelo menos outros 10 homens com quem ela tinha dado match. Não faço ideia de quantos ela conheceu pessoalmente, mas lendo ao menos 5 dessas conversas, percebi que ela já tinha saído com pelo menos um outro cara. Jared seria o segundo. Senti que estava perdendo a cabeça, mas tenho que agradecer as histórias que li por aqui, porque mesmo com a cabeça girando, ainda tive o bom senso de documentar todas as mensagens possíveis. Fiz questão de que os prints mostrassem data e hora, para que ela não pudesse dizer que eram capturas antigas. Olhando para trás, não foi inteligente, mas entrei no carro e fui direto para o local onde ela e Jared iam se encontrar. Era um bar e restaurante bem popular. Eu não tinha intenção de confrontar ninguém, só queria ver com meus próprios olhos. Quando cheguei lá, não foi difícil encontrar minha esposa no bar no exato momento em que entrei. Ela estava rindo com um cara e, pelas fotos que vi, era mesmo o Jared. Mesmo sem querer fazer escândalo, fiquei extremamente tentado. Você sabe como é ver sua esposa, não uma namorada, mas sua esposa, flertando com outro homem, sabendo que provavelmente iriam para casa dele aquela noite, dormir juntos, e depois ela voltaria para sua casa como se nada tivesse acontecido, como se outro homem não tivesse acabado de estar dentro dela. Enquanto digito isso,
Fico com raiva de novo. De algum jeito, consegui me sentar e me acalmar. Depois de 1 minuto tentando me controlar, tirei uma foto e depois um vídeo dos dois. Registrei ela tocando o braço dele, o ombro dele, ele passando a mão nas coxas dela, e qualquer um pensaria que eram um casal. Foi tudo o que consegui aguentar ver, e saí de lá. Considerei seriamente fazer um escândalo. Pensei nisso várias vezes, mas lembrei do que já li por aqui, em ela não aprenderia nenhuma lição se tudo que eu fizesse fosse gritar, xingar ou sair na porrada com outro cara. Não valia a pena. Percebi naquele momento que faria tudo o que estivesse ao meu alcance para terminar com ela, e fazê-la sofrer muito no processo. É nesse ponto que estou agora. Isso aconteceu há 2 dias. Ela voltou para casa e eu nem me dei ao trabalho de esconder o iPad. Deixei em cima da cama, do lado dela. Ela ficou visivelmente surpresa ao vê-lo ali, mas não disse nada. Perguntou se eu tinha usado, e eu disse que não, que só tinha deixado onde ela o colocou. Ela ficou bem desconfiada e começou a me vigiar, mas não mordi a isca. Não dei a ela a satisfação de saber se eu descobri ou não alguma coisa. Obviamente, o divórcio é a única saída, mas quero fazer com que doa ainda mais. Então é isso que estou planejando agora. Atualização, e agradeço o apoio de todos. Sei que talvez tivesse sido melhor confrontá-la na hora e depois pensar num plano de ação, mas acho que só queria garantir que, quando fosse encará-la, tudo estivesse sob meu controle. Eu realmente não queria que fosse algo espontâneo. Sei que poderia ter feito muita coisa melhor, mas o que está feito, está feito. Atualização é legal ter algo divertido para contar, mas confrontar alguém não é nada divertido, embora precise acontecer. Eventualmente, eu a confrontei, e vou admitir que senti uma certa satisfação com isso. Ela chegou do trabalho na segunda-feira, na semana seguinte ao meu último post, e assim que entrou e começou a me contar sobre o dia dela, eu soltei a bomba. Disse para ela calar a boca, e ela ficou em choque. Normalmente sou um cara muito calmo, e ela só me viu realmente bravo 1 ou 2 vezes. Eu disse que não queria ouvir ela falar como se estivesse tudo bem, porque não estava. Deixei claro que eu sabia, e ela ficou insistindo, perguntando, saber o quê? Do que você está falando? Você sabe do que? Fiz questão de deixá-la nesse estado por um tempo. Dava pra ver como ela estava ficando ansiosa. Então pedi que ela admitisse, ali mesmo, que estava sendo infiel. Disse para ela falar com a própria boca. Ela ficou em silêncio por um bom tempo. Parecia que estava calculando se ainda podia negar ou não, mas aposto que se lembrou do dia do iPad e percebeu que eu tinha certeza absoluta. Foi aí que ela começou a chorar, e isso me deixou ainda mais furioso num piscar de olhos. Foi uma reação estúpida ser acusada de traição e reagir chorando. Não foi um caso isolado. Ela tinha um perfil de namoro. Ela estava procurando ativamente dormir com o maior número possível de pessoas pelas minhas costas. Mas agora que foi pega, era aí que ela começava a chorar? Foi frustrante demais. As lágrimas eram reais porque ela percebeu que estava prestes a perder tudo? Ou eram falsas, achando que iam me comover? Porque não iriam. Mandei ela parar com aquilo e deixei claro que eu não acreditava que ela sentia qualquer arrependimento. Ela continuava tentando falar em meio ao choro e ranho, dizendo que foi um erro, que foi estúpida, que não me valorizava, e implorando para eu perdoá-la. Disse a ela que eu não poderia perdoar, pelo menos não naquele momento, e que, mesmo que um dia perdoasse, já estaríamos separados. Ela só chorava ainda mais. Mandei ela fazer as malas e ir embora, mas ela disse que não tinha para onde ir. E isso é verdade, em partes. Não temos dinheiro suficiente para ela ficar em hotel por uma semana ou mais, seria uma decisão nada sensata. A família dela mora do outro lado do país. Ela deveria ter pensado nisso antes de trair. Mesmo agora, ela ainda mora na mesma casa, mas basicamente estamos vivendo como colegas de quarto desde aquela conversa. Deixei claro naquele dia que iríamos nos divorciar e que não havia nada que ela pudesse fazer a respeito. Disse que, se ela facilitasse as coisas, eu não tentaria destruí-la, e ela concordou que não iria brigar. Espero que isso, ao menos, seja verdade. Já contratei um advogado de divórcio, e os papéis devem estar prontos amanhã. Mas, antes que essa fase comece de vez, achei que seria bom vir aqui contar como as coisas estão indo, em vez de esperar até o final do processo de divórcio. Isso levaria tempo demais, e eu sei como a gente odeia quando as atualizações demoram meses. Espero voltar com boas notícias em breve. Atualização 2. Atualização 2. Estou de volta. Sou o cara que descobriu que a minha esposa estava me traindo porque ela deixou o Tinder aberto no iPad dela. O dia do meu casamento foi um dos mais felizes da minha vida, e eu odeio que ele tenha sido manchado pelo fato de que a mulher com quem eu estava acabou sendo uma vagabunda traidora. No entanto, de uma forma agridoce, o dia em que finalmente a deixei de vez também foi um dos mais felizes da minha vida. Isso me deu a chance de um novo começo, e isso significa muito pra mim. Acho que eu não podia controlar o fato de ela decidir me trair, mas aprendi muito com isso, e vou me certificar de que, daqui em diante, vou fazer o que for necessário para me tornar uma pessoa mais feliz, quem sabe, encontrar um relacionamento muito mais saudável. Lembra que, no meu último post, eu disse que ela alegou que não tornaria o processo de divórcio difícil para mim? Alguns de vocês adivinharam nos comentários. Não foi isso que aconteceu. No momento em que o processo de divórcio começou,
O advogado dela foi bem insistente em tornar tudo mais difícil do que precisava ser. Tenho certeza de que ela apoiava isso. Mesmo que não fossemos ricos, eu tinha algumas economias guardadas e alguns milhares de dólares. E tenho certeza de que aquele advogado ganancioso queria garantir que tudo fosse dividido também. Ele não deixaria a cliente dele sair com as mãos abanando. Então, a partir daí, o divórcio deixou de ser amigável e as coisas começaram a esquentar. Foi nesse ponto que eu não consegui mais sustentar essa coisa de colegas de quarto que estávamos mantendo. Aquilo teria que acabar eventualmente. E ela me deu a desculpa perfeita para encerrar tudo. No mesmo dia em que voltamos para casa, eu disse para ela arrumar as coisas e sair de casa. Não me importei que ela não tivesse onde ficar. Disse que ela podia ir se enfiar na casa de alguma das amigas com quem saía à noite, aquelas saídas que usava como desculpa para ir em encontros e me trair. Ela tentou dificultar tudo, mas acabou saindo. Quando voltamos ao processo, ficou claro que ela estava sedenta por vingança. Ela não tinha mais nada a perder, mas como eu ganhava mais, isso acabou significando que eu consegui um advogado melhor. Nesse ponto, a infidelidade dela foi totalmente colocada sobre a mesa. Não havia mais razão para protegê-la. Deixei claro que o divórcio era culpa dela e que, se ela não tivesse me traído, não estaríamos ali tentando dividir bens e todo aquele absurdo. Claro, mesmo com todas as provas esfregadas na cara dela, ela não ia simplesmente aceitar. Então, acabamos diante de um juiz, o que, no fim, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido, considerando como ela estava agindo. Meu advogado conseguiu apresentar todas as provas da traição, nosso estado financeiro, e até argumentou muito bem que parte do dinheiro que tínhamos lutado tanto para guardar estava sendo gasto em casos extraconjugais. O advogado dela alegou que minha esposa estava usando o Tinder e os encontros como forma de escapar do meu comportamento abusivo e negligente, e que, por mais errado que fosse, isso era um mecanismo de defesa para ela. Fiquei surpreso que ele nem tentou negar as provas que apresentei, mas acho que teria que dar muitas voltas para isso funcionar. No fim, as coisas deram certo para mim, como muitos de vocês provavelmente já imaginavam. A gente não era dono do apartamento, era alugado, e eu pagava a maior parte do aluguel, então não fazia sentido deixar ele para ela. Ela já tinha saído mesmo, o que fortaleceu ainda mais minha alegação. Nossas finanças eram tão equilibradas que pensão alimentícia era praticamente irrelevante. A única coisa que eu tive que pagar foi uma quantia para ela se sustentar por alguns meses e conseguir se reerguer. Foi um baque financeiro, mas, honestamente, um preço justo pela liberdade. Ironia do destino, ela ficou com o iPad. Achei isso até engraçado. O problema é que, mesmo depois do divórcio ser finalizado e dela ter recebido o dinheiro, ela não usou nada para alugar um lugar para ficar. Continuou morando com a amiga, o que acabou sendo um erro. Aparentemente, a amiga expulsou ela, provavelmente por ter ficado tempo demais sem contribuir com um centavo. Ela ficou sem ter onde ir, e adivinha onde ela apareceu? Na porta do nosso antigo apartamento. Ela estava chorando, dizendo que ia ficar sem teto, que precisava de um lugar para ficar. Aqui vai a real, e eu não desejo que ninguém fique na rua, especialmente alguém que eu conheci e já amei profundamente. Mas, no caso dela, eu simplesmente não me importei, porque parecia ser apenas consequência das próprias ações dela. Não via sentido nenhum em ela me trair e eu ainda ter que salvar ela disso tudo. Ela teria um teto se eu tivesse sido suficiente para ela, mas não fui. Então, que fosse bater na porta de algum dos caras com quem ela me traiu, e foi isso que eu disse para ela. Ela começou a chorar na minha porta e eu fechei a porta na cara dela. Ela continuou batendo, e só foi embora quando ameacei chamar a polícia. E, sim, eu realmente teria feito isso. Agora, a mulher que fingia estar solteira na internet está verdadeiramente solteira. Pode ir em quantos encontros pelo Tinder ela quiser, sem culpa, porque agora não está mais presa a um homem. E isso é o que deveria importar para ela. Eu também estou feliz por não estar mais preso a uma mulher, especialmente uma mulher infiel que era para ser minha esposa. Estou feliz por estar sozinho. E embora a vida sozinho seja difícil, já passei muito tempo me virando sozinho antes, e vou continuar fazendo isso.